Olá, estamos de volta para continuar o nosso retiro espiritual da Quaresma. Segundo dia, queridos. E hoje eu quero tomar com você a primeira leitura de ontem, do profeta Joel, para continuar essa nossa reflexão nesse nosso retiro espiritual da Quaresma. Queridos, você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe, toque lá no sininho, dá um like, para que você possa receber todos os nossos vídeos aqui durante esses dias, dos 40 dias de retiro da nossa Quaresma. Então vamos retomar o texto de Joel, nesse capítulo, Joel capítulo 2, versículo de 12 a 18, no qual nós vamos refletir juntos sobre o que é de fato rasgar o coração. O que é rasgar o coração? Essa temática para o nosso segundo dia do nosso retiro da Quaresma. Nós vamos trabalhar muitos temas durante esses 40 dias. Vamos ainda voltar ao que nós falamos ontem, no primeiro dia do nosso retiro, falando sobre jejum, a oração e a penitência, sobre a concupiscência do poder, do prazer e do possuir. Vamos dar indicações para você como remédios para lutar contra as concupiscências e contra nós mesmos, que livremente nós vamos absolvendo, vamos acolhendo como verdade plena na nossa vida. É isso? E vai nos distanciando de Deus. Nós temos que voltar para Deus. Então vamos ler aqui Joel capítulo 2, versículo de 12 a 18. Agora diz o Senhor: voltai para mim de todo o coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes. Voltai para o Senhor, vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoará e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciões, juntai crianças lactentes, deixai o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, a teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia, e que as nações a abominem. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou o seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos, o tema principal desta leitura do profeta Joel é sobre o rasgar o coração. Muitas vezes, basta você pôr a mão na sua consciência, você fazer um exame de consciência, volte atrás. Os pecados que você cometeu. Quais foram as motivações que você teve para cometer o pecado? E quais foram as motivações para você lutar contra o pecado? Veja, se não há uma motivação para você lutar contra o pecado, e sobretudo, eu quero falar para você, aquele pecado dominante. Qual é o pecado que está dominando a tua vida? Esse pecado dominante precisa ser derrotado, precisa ser eliminado da sua vida. Por isso, é necessário que você reconheça. E ao reconhecer, você vai poder lutar. Uma luta vai acontecer a partir do momento que você se arma contra o pecado. Comece hoje
por aquele pecado que é o mais difícil para você. O que hoje tem te atraído e te dado sentido, entre aspas, para você viver? Se não forem coisas que agradam a Deus, então desagradam a Deus, obviamente, né? Então, se desagradam a Deus, está desagradando a você também, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E as dificuldades da vida, elas vêm. E claro, por causa dessa imagem e semelhança, nós somos chamados por vocação batismal a ser santos. Olha, eu e você somos eleitos, somos escolhidos por Deus, nós pertencemos a Ele. E é graças a essa pertença que nós somos capacitados pelo próprio Deus para lutar contra o pecado. Veja, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor nosso Deus. É preciso, de fato, voltar, e o Senhor diz: voltai para mim com todo o vosso coração. Meus irmãos, não é só uma decisão simplesmente verbal, de pronunciar, dizer eu vou voltar para o Senhor. Não, é ato concreto. É você lutar todos os dias contra você mesmo. Nós somos imperfeitos, somos humanos, mas que isso não seja uma justificativa para dizer eu sou humano, por isso que eu erro. Ou, no caso do homem, quando entra no machismo, né? Eu sou homem, é por isso que eu faço o que estou fazendo, é por isso que eu vou atrás, eu desvio o meu caminho, eu saio da minha vida familiar e vou viver aquilo que eu bem quero. Ou a mulher, né, vai fazer o mesmo, porque hoje já não é tão só o homem, mas a mulher. Vamos entrando no individualismo, quando nós não podemos ser individualistas, até porque um casal decidiu por ser família. Você, homem, se decidiu ser o esposo da sua esposa. Você, mulher, se decidiu ser esposa do seu esposo. Vocês juntos decidiram se formar uma família e por isso vieram os filhos. Você não pode interromper este caminho, que é um caminho de santidade, para se autoabastecer, para se autossatisfazer, entrando no pecado do prazer. E aí, um prazer momentâneo que passa, como tudo passa nessa vida. Nós vimos ontem que um remédio para o prazer, que é uma das concupiscências, é o jejum. Se você está vivendo uma vida dúbia, se você está traindo seu esposo ou sua esposa, se você está traindo a sua namorada, o seu namorado, o seu noivo, a sua noiva, se você está traindo seus pais na desobediência, se você está procurando assistir filmes impróprios, novelas, reality shows e tudo mais que não presta, que está te satisfazendo, se você está comendo demais com o pecado da gula, cuidado, é hora de você se determinar por não cometer estes pecados. Rasgai o coração, diz a leitura, rasgai o coração e não a veste. Porque o povo do Antigo Testamento rasgava suas vestes, se cobriam de saco, sentavam sobre as cinzas para fazer penitência. Que a tua penitência não seja uma coisa só exterior, mas que ela comece dentro de você, no seu coração. A minha boca está perto do meu ouvido, estou falando para mim e para você. Nós devemos entender que sem a graça de Deus nós não conseguiremos vencer. Iremos falar, sem a graça de Deus, você e eu iremos falar sempre de coisas exteriores,
Não vamos falar de uma conversão interior. Gente, a conversão autêntica, ela começa por dentro, de dentro do nosso coração. Como diz a palavra de Deus, é do coração que saem as más inclinações, as impurezas, as infidelidades. É do nosso coração. Se o nosso coração não está preenchido de Deus, se o nosso coração não está preenchido do amor de Deus, como é que nós vamos lutar? Nós vamos estar fracos. E como é que nós vamos nos alimentar para estarmos fortes? Você e eu somos batizados, temos o dom do Espírito Santo entre nós, no seu coração. Coloca a mão sobre o teu coração e diga: Espírito Santo, que habitas dentro de mim, ajuda-me a vencer este pecado, esta fragilidade que eu tenho. Faça isso. Faça esse exercício diariamente, todos os dias. Não permita que o mal entre na tua casa. Não permita que o mal entre na tua casa interior. Tape as brechas, feche as janelas, tranque as portas. Não permita que o mal entre, mas escancare para que a graça de Deus entre em você e você se deixe iluminar pela ação de Deus. Aí você vai ver que a vida vai ser totalmente nova, vai ser nova, transformadora, restauradora. Queridos, rasgai as vestes, não rasgar as vestes, mas rasgar o coração, é justamente você reconhecer: eu sou o Senhor pecador, eu tenho a necessidade de ser curado, eu preciso ser curado. Mas não é da boca para fora, é experiência pessoal, é intimidade com Deus. Se você não reza, como é que você vai encontrar esta verdade? Você corre um grande risco de apenas balbuciar palavras, repetir palavras e não trazer para a sua própria vida uma transformação. As pessoas vão ver em você falar as coisas, mas não vão ver a mudança na sua vida. Não foi para isso que nós fomos criados por Deus. Fomos criados por Deus para poder buscar a santidade e não a imperfeição. Somos chamados por Deus a viver na graça. E esse tempo é um tempo propício, é um tempo de graça para nós. É um tempo que chamamos Kairos, um tempo de graça, um tempo favorável para a conversão. Papa Francisco, a sua mensagem para este ano da quaresma, para a quaresma desse ano, ele falava justamente isso, da urgência da conversão. Há uma urgência na conversão, há uma urgência, meu irmão, minha irmã, para a sua conversão, para a nossa conversão. Mas nós precisamos nos conscientizar desta urgência. É hoje, não é amanhã. Deus te deu hoje para se converter, Deus te deu hoje para lutar pela conversão. O amanhã a Deus pertence. Nós sabemos que amanhã, por exemplo, vai ser sexta-feira. Mas se nós vamos estar aqui é outra coisa, só Deus sabe. Então é hoje, decida-se para o hoje da sua vida. Voltai para mim, diz o Senhor, com todo o coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Jejuns, lágrimas e gemidos. Nós vamos falar do jejum em outro momento. Vamos falar especificamente sobre o jejum, sobre a oração e sobre a penitência em um desses 40 dias da nossa caminhada do retiro da quaresma. Gente, deixo um grande abraço para você, a minha bênção, pela intercessão da Santíssima Virgem Imaculada. Não se esqueça, viu? Se inscreva no meu canal, você que ainda não se inscreveu, compartilhe. Olha, partilhe aí o que foi para você ouvir essas palavras. Hoje é o segundo dia. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau.